Pois é, estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast Pode Mais e hoje com um convidado muito especial, que é o ex-governador, ex-deputado federal, ex-vereador, ex-prefeito, uma grande figura da política sergipana, Jackson Barreto de Lima. Jackson, eu vou começar por alguém que você gosta muito. Como é que você construiu essa história ao lado de Lula, tão reconhecida e tão falada aqui em Sergipe, dessa sua relação próxima com o nosso presidente Lula? Rogério, é muito interessante. A história de Lula nasceu em São Bernardo do Campo. E a minha relação de amizade com Lula nasceu em São Bernardo do Campo. Quando naquelas greves do ABC, nós, enquanto deputado federal, fazíamos parte de uma comissão que íamos para dentro do estádio da Vila Euclides, ao lado de Lula, como forma não apenas de apoio, mas de solidariedade e de força naquele movimento de contestação da ditadura. Então, uma amizade que nasceu na luta dos operários do ABC, nasceu lá no leito de Lula, no leito da luta dos trabalhadores. Quer dizer, você vê que é uma ligação muito forte, que tem muita história em tudo isso aí, né? Eu sei também de algumas informações de que você, durante a ditadura, recebia muita gente no seu apartamento em Brasília, protegia muita gente, cuidou de muita gente no período da ditadura, na luta contra a ditadura, sim, né? Sim, o nosso apartamento era uma espécie de uma embaixada clandestina. Era uma embaixada clandestina. Você recebia Tupamaro clandestino, você recebia o pessoal dos motoneiros da Argentina, o Tupamaro do Uruguai, esses movimentos revolucionários todos da América Latina, quando passavam pelo Brasil de forma clandestina e em Brasília, os colegas deputados da esquerda diziam: manda guardar no apartamento de Jackson Barreto, porque ele é solteiro. Pois é. E tivemos uma participação muito grande nisso tudo aí. Eu me lembro, inclusive, do ex-vice-presidente da República do Uruguai, não é? O Raul Sendic, né? Filho do Raul Sendic, o fundador do movimento Tupamaro no Uruguai, não é? Que nós viajamos para Montevidéu acompanhando ele para ver se ele conseguia ver o pai no presídio naquela época. Foi uma vida muito difícil, um momento muito interessante, mas que tem que ter muita coragem para resistir àquele momento de agressividade da ditadura militar no Brasil. Pois é, né? Eu acho que uma pessoa como você, que viveu esse período da ditadura, que viveu, perdeu pessoas próximas, viu amigos seus serem torturados, desaparecidos. Um presidente da República que nega a ditadura deve ser uma agressão muito grande para toda a sua geração que lutou contra tudo isso. Até porque é um presidente da República que não tem nenhuma formação, não é? Não tem nenhuma formação política, não tem nenhuma consciência do processo, de tudo que aconteceu no Brasil, fala por falar, e inclusive não tem história, não é? Não tem história. Negar que houve ditadura no Brasil é negar a própria história, né? E nós não podemos negar o que aconteceu em nosso país. E como era difícil para a gente na vida parlamentar, a gente que tinha dupla militância, né, a legal e a clandestina, e tinha que atuar de forma mais ampla possível. E a minha relação com Lula também se fortaleceu nessa luta, porque depois veio a campanha das diretas, já tivemos que andar o Brasil todo, e Lula estava sempre à frente desses movimentos com as lideranças dos partidos naquela época. Eu acho que explica um pouco a forma como você foi bem recebido na nossa convenção sexta-feira pelos petistas. Você se sentiu em casa? Foi bem recebido, foi bem acolhido? Bem acolhido, não é, pelos companheiros do PT. Acho isso muito importante, porque nós estamos vivendo agora, Rogério, um momento muito difícil da vida política nacional. E muitas vezes as pessoas colocam as questões locais como a mais importante, quando a mais importante é a questão nacional.
E a questão nacional mais importante agora é a eleição do presidente Lula. É como se nós voltássemos à luta pela redemocratização do Brasil, não é? Como se estivéssemos vivendo a ditadura e estivéssemos passando agora para o momento da democracia. Essa eleição tem esse sentido. E interagir com todos os partidos que estão do mesmo lado é muito importante. Veja, isso é a fala de alguém que viveu a ditadura militar, é a fala de alguém que lutou contra e é a fala que tem a maturidade para dizer para todos nós a importância desse momento. Porque quando se fala em democracia, não é só o direito de poder exercer à vontade na urna. Nós estamos falando de salários melhores, nós estamos falando dos direitos previdenciários, nós estamos falando do direito à saúde, nós estamos falando de todas as conquistas que o Brasil teve depois da redemocratização, que de certa maneira você foi governador recentemente, você acompanhou a forma como esses direitos vieram sendo retirados, o acocho, o arroxo. Principalmente a reforma trabalhista, Rogério. Principalmente a reforma trabalhista, porque os bolsonaristas botaram realmente a cara de fora e disseram para que veio e qual o objetivo deles. O objetivo deles é retirar direitos dos trabalhadores, deixar a população brasileira passando a situação mais difícil de desemprego, de fome, de salário, e perder os seus direitos trabalhistas. Quer dizer, conquistas de longos anos e se perde de forma tão repentina com o bolsonarismo. É preciso que a gente esteja bastante atento, porque a questão do bolsonarismo não é só uma questão nacional, não. Ela também é uma questão local e nós temos que combater em cada estado, em cada município, em cada cidade, o bolsonarismo para que Lula vença essa eleição com ampla maioria. Sobre as reformas que foram feitas, que diminuiu os direitos do povo mais pobre do Brasil, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, hoje nós temos 3 milhões de brasileiros esperando para receber a sua aposentadoria, ter acesso ao seu sagrado direito de se aposentar. Nesse período, como senador, você sabe que a reforma trabalhista foi feita no governo Temer, mas o governo Bolsonaro, ele tentou 3 vezes, com a medida provisória 905, 936, 871 e outras medidas provisórias, cada medida provisória que ele botava para ser votada tinha um capítulo ou era inteira de reforma trabalhista. Ele queria transformar os trabalhadores brasileiros como se fossem trabalhadores americanos, ganhando por hora de trabalho. Se você trabalha 1 hora, você ganha 1 hora. Trabalha 2 horas, ganha 2 horas. Então, isso é o fim de toda a construção trabalhista que vem desde Getúlio Vargas, da CLT, é a destruição do mundo do trabalho no Brasil. Destruição total. Como é que você, uma pessoa que acompanhou tudo isso, que acompanhou todas essas conquistas, né, no Congresso Nacional, com a redemocratização, a Constituição de 88, como é que você vê tudo isso? A Constituição de 88 que foi uma luta e essa garantia desses direitos sociais, e agora negados no governo Temer e negados no governo de Bolsonaro. Não é? Quer dizer, você acabar com as conquistas dos trabalhadores. Quer dizer, tudo aquilo que o trabalhador avançou, suas conquistas foram perdidas, significa dizer que agora, com a eleição do novo presidente da República, nós vamos ter que voltar a esse estágio atual para fazer avançar, não é? Os direitos dos trabalhadores. Quer dizer, um tempo perdido, direitos perdidos, quando a sociedade poderia muito mais avançar com os compromissos sociais do governo do presidente Lula. Pois é, por isso que eu quero aqui dizer a todos da alegria do presidente Lula ao saber que você veio apoiar a nossa candidatura, fazer parte deste bloco, que, de fato, é o bloco que originou, né, todas as mudanças, as grandes mudanças em Sergipe. Você foi candidato a governador em 94, Marcelo Deda foi candidato a deputado federal, Valadares foi eleito senador, depois, em 2002, todo mundo junto novamente. 2006, 2010, e foi um período de grande prosperidade, aquele período principalmente
Lula e Deda, quando Lula era presidente, que Deda era governador, foi um período de muita prosperidade. Muita Lula, prosperidade. Né? Para você ter uma ideia, aqui em Sergipe, você que é professor da universidade, nós tínhamos apenas um campus da universidade, que era o campus de São Cristóvão. Passamos a ter o campus de Laranjeiras, o campus da Saúde Lagarto, que você tanto participou com Marcelo Deda na sua terra, o campus do Sertão, que nós conseguimos com Dilma, ainda dentro dessa luta, e o campus de Itabaiana. Somos 5 campos na universidade. Veja quanto o nosso Estado avançou do ponto de vista da educação, além de todas as conquistas da educação que veio para o Brasil, que é evidente para o nosso Estado. E as escolas técnicas federais no governo de Lula e Dilma aqui no nosso Estado. Nós tínhamos apenas a Escola Técnica Federal Antiga e o Colégio Agrícola. Nos institutos técnicos, nós passamos hoje a ter 9 a 10 institutos técnicos no estado de Sergipe, graças ao governo de Lula e Dilma. Nós temos em Lagarto, nós temos em Tobias Barreto, Socorro, Poço Redondo, Nossa Senhora da Glória, Estância, temos campus avançados em Cristinápolis, temos em várias regiões do estado hoje. Propriar foi um avanço muito grande. Poço Redondo ali no meio do... Pois é. Né? Então, um avanço muito grande. Com relação a... você tem uma aprovação, é muito querido na região de Santa Rosa de Lima, que é sua terra natal, ali em Divina Pastora, Riachuelo, no Baixo São Francisco. Tem várias regiões do estado que as pessoas têm. Em Aracaju, a gente passa em vários bairros. Pessoas que têm muita gratidão a você pela forma como você se conduziu quando exerceu cargos públicos, sempre olhando pelos mais pobres. Pelos mais pobres. Né? Acho que essa ideia de olhar pelos mais pobres, ou seja, essa necessidade de cuidar de todos, mas de cuidar dos mais pobres, hoje está mais em alta do que nunca. Ou seja, hoje é uma necessidade absoluta. É verdade. E Lula tem colocado isso de forma bastante clara em todos os seus discursos, em todas as suas propostas. Ele tem colocado muito bem essa questão. É preciso cuidar dos mais pobres. O povo está passando fome. O povo brasileiro está passando fome. O desemprego, fome, tomou conta do país nesses últimos anos do governo Bolsonaro. Eu tive essa preocupação, não como prefeito de Aracaju, de cuidar de Aracaju, dos bairros mais pobres da nossa cidade, principalmente cuidar da educação. Enquanto prefeito de Aracaju, foi o prefeito que mais construiu escolas na periferia de Aracaju. Cerca de 23 escolas. É um crime, Rogério Carvalho. Comunidades imensas que as crianças não estudavam porque não tinham uma escola para estudar. Não é? Então, essa preocupação toda, porque eu fui aluno da escola pública, eu sei da importância da escola pública, você foi aluno da escola pública, sabe da importância da escola pública. Então, esses municípios da região de Santa Rosa de Lima, onde eu nasci, eu nunca perdi a ligação com a minha terra, eu estou sempre por lá. Agora mesmo no mês de agosto é a festa da padroeira, já estamos preparados para estar presente, participando da vida da cidade como um todo, e até da vida das pessoas, porque a cidade é tão pequena que a gente consegue viver a vida nossa e viver a vida das demais famílias do município, não apenas da área urbana, da zona rural, e os municípios ali vizinho do entorno que nós cuidamos enquanto governador do estado, tanto o município de Divina Pastora, o município de Siriri, terra da minha mãe, Santa Rosa, terra do meu pai, Riachuelo, que sempre foi o nosso ponto principal da região, o Malhador ali vizinho, todos os nossos vizinhos sempre tratamos com muito carinho. Muito bem. Então, é muito claro, né? Jackson, quando foi prefeito, quando a gente caminha em Aracaju, e poucas pessoas conhecem Aracaju tão bem quanto nós que fazemos campanha de porta em porta. Porta em porta. Né? A gente vê que a gente pisa onde tem pavimento, geralmente ou quase sempre foi colocado por Jackson Barreto. Drenagem da periferia, Rogério. Tudo. Drenagem da periferia, isso é uma conquista importantíssima para essa população da periferia. Ver praças. Você imagina que a primeira praça do bairro, como Santos Dumont, não é?
Um bairro que tem hoje, sem dúvida alguma, a maior população de Aracaju, em termos de bairro, é o Santos Dumont. A primeira praça construída no bairro Santos Dumont foi Jackson Barreto quem construiu, que é a Praça Ulisses Guimarães. O Marcelo Deda, em alguns momentos, ele dizia o seguinte, quando falava de você, ele dizia, Jackson é um fenômeno da natureza. E ele falava isso com muito respeito e acho que você foi, tenho certeza, que você foi uma grande inspiração para ele no que diz respeito a cuidar também da periferia. Marcelo Deda foi um prefeito, assim como João Augusto Gama, que cuidou muito, olhou muito pela periferia de Aracaju, fez muitas praças, muitas quadras poliesportiva em vários bairros de Aracaju. Pavimentação. Muita pavimentação. Né? Acho que ele... Mobilidade urbana. O sistema de transporte integrado de Aracaju foi criado no nosso governo, Rogério. O primeiro terminal de ônibus construído em Aracaju foi o do Santos Dumont, Rogério Carvalho. Muito bem. Pois é. Tudo isso mostra o seu compromisso com o povo aracajuano, com o povo de Sergipe. Agora, Jackson, queria mudar um pouco de assunto sobre as fake news. Fake news, para quem não sabe, são mentiras contadas sob a forma de notícia. E notícia é algo... Notícia mentirosa, né? Notícia mentirosa. A gente se informa através de notícias. Se a notícia é mentirosa, ela está informando errado a população. Como é que você vê as fake news? O que é que você tem a dizer sobre isso no alto da sua experiência de tantos anos de vida pública e como um democrata que você é? É um atentado à democracia de forma permanente, não é? Você usar a mentira como forma de enganar a opinião pública, não é? E acho que, nesse particular, o Tribunal Superior Eleitoral, o próprio Supremo Tribunal tem tomado medidas realmente para sanar essa questão. Eu acho que na eleição passada usaram muito fake news e tem candidatos que se elegeram aí com fake news e é preciso a gente realmente não só apenas combater, mas tomar medidas drásticas, não é? E eu espero que isso aconteça nessa eleição, porque fake news tem de vários tipos, né, Sim. Rogério? São essas notícias falsas, mentirosas, verdadeiras, e também candidaturas com características de fake news. Você conhece perfeitamente isso. Você que é candidato a governador do estado. Sim. Tem candidaturas com perfil fake que escondem... Não assume o bolsonarismo. Por exemplo, quando a gente chegou no PT, que me perguntaram... sobre a sua presença lá no PT, eu disse, não, aqui a gente não tem o que esconder. É uma satisfação ter Jackson Barreto, porque aqui a gente não é fake. Jackson sempre foi Lula, sempre foi um defensor da democracia, então ele está em casa, não tem o que esconder. Agora, tem uns candidatos que tentam, de forma fake, passar a ideia de que são Lula sem ser, porque os seus deputados são todos bolsonaristas, o seu senador é bolsonarista, o outro é bolsonarista raiz. A nossa população tem que tomar muito cuidado com nessa isso. Eleição. Tem, muito cuidado. Identificar quem é o candidato de Lula. O candidato de Lula é Rogério Carvalho. Fora isso é fake. E as pesquisas? Quanta pesquisa fake, né? Quanta pesquisa mentirosa. É outra grande fake news. Mas não tem um ditado que diz: se engana parte do tempo, parte do povo, mas não se engana todo o povo todo o tempo, né? É muito bem, Jackson. Bom, eu estou aqui com Jackson Barreto. Para mim é uma satisfação muito grande, porque eu acompanho esse gigante da política sergipana há muitos anos, como dizia Marcelo Deda, esse fenômeno da natureza, Jackson Barreto. Você não queira saber a minha satisfação, a minha alegria de estar ao lado de alguém que lutou pela democracia, lutou pelos mais pobres, dedicou a sua vida pelos mais pobres. Sua vida inteira é dedicada aos mais pobres. Então, isso é uma satisfação muito grande. Obrigado, Rogério. Eu fico também muito feliz porque, finalmente,
eu estou onde eu deveria estar. Porque a minha preocupação, o meu questionamento era como que eu podia fazer política nesta eleição, que é uma eleição no momento grave do país, no momento que a democracia corre risco, no meio de um agrupamento que eu não sei se era bolsonarista, não sei como era. Uma reunião tem muitos bolsonaristas, outra reunião é outro tipo de fala. E eu sabe que não estava bem. Eu estou bem porque nós estamos dentro de um projeto que tem como tema principal o país, a democracia, o Brasil, Lula e Rogério Carvalho no estado de Sergipe, porque é essa sintonia que faz com que a gente acredite, né, nesse projeto, porque vai dar certo no Brasil com Lula e vai dar certo em Sergipe com Rogério. Muito obrigado, Jackson Barreto. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso podcast. Vocês que querem receber notificações, é só bater o sininho e vai receber as notificações do nosso podcast Sergipe Pode Mais.